momento é sobre medidas de dispersão para dados agrupados ou dados tabelados, né, com intervalo de classe, certo? Então, assim, para a gente providenciar o cálculo de algumas dessas medidas, chamar de dispersão ou de variabilidade, certo? Numa perspectiva de dados tabelados com essa característica, né? Por serem dados ou uma quantidade de dados enorme, fica complicado você abordar ou tabelar esses dados sem intervalo de classe. Então, o ideal é que você organize-os, né, com intervalo de classe. De modo que, em algumas das minhas listas de exercícios, que normalmente eu costumo trabalhar em sala de aula, né, tem um exemplo clássico que você pode encontrar, né, dentro desse material, onde o camarada fez um levantamento de dados, né, e obteve 50 oportunidades de aparecimento de algumas observações, né? E essas observações vão do número 5 até o número 22, certo? De modo que há uma determinada quantidade de frequência que apareceu o número 5, uma determinada frequência que apareceu vários outros números, 6, 7, 8, até o maior deles, que é 22. De modo que a aparência dessa tabela é mais ou menos assim: as classes, né, numa primeira coluna, né, que seria mais ou menos de 5 até 8, né, de 8 até 11. Aí eu vou colocar aqui reticências, porque a última linha, ou a penúltima, que foi de 7 a 20, e a última de 20 a 23, de modo que o total dessas classes são no número de 6 classes. Né? Então, a primeira classe seria essa, de 5 a 8, e a última classe de 20 a 23. De modo que o tamanho dessa amplitude total já havia sido calculado, e onde o H, que era a amplitude total, normalmente simbolizada por esse H, né, maiúsculo, você teria uma diferença de 22 menos 5, que seria 17, certo? Então, seria essa a amplitude total, né? A amplitude, o número de classe, dado que o total de lançamentos ou de aparências, né, desses valores foi de 50, né? Então, se você extrair aqui a raiz quadrada de 50, você obtém o número 7, certo? A amplitude total, amplitude de classe, melhor dizendo, seria a amplitude total dividido pelo K, que é 17 sobre 7, que dá 2, alguma coisa, aproximadamente 3. De modo que, para esse evento aqui, né, esse caso particular, você tem entre 5 e 8, entre 8 e 11, o mesmo tamanho, justamente compartilhando com esse H minúsculo, que é o 3, que é a amplitude de classe, né? O número de classe, se você pegar a raiz quadrada de 50, vai dar 7, né? 7,0 alguma coisa. E aí você aproximaria para 8, né? Porém, dado esse tamanho de classe aqui de 3, justifica você não providenciar 7 ou 8 linhas ou intervalo de classe. Basta você, de 3 em 3 aqui, no total de 6, já absorve todas as observações entre 5 e 22. Né? Quando eu falei para vocês, aqui no início, 22 é a maior das observações desse conjunto de dados e 5 é a menor das observações desse conjunto de dados, certo? Então, a classe ou a coluna das classes estaria mais ou menos desenhada dentro desse aspecto, né? Lembrando que aqui eu só coloquei algumas para poder a gente adiantar o nosso negócio, certo? Então, assim, você teria aqui, para uma segunda coluna, a frequência simples, né? E aí você teria a frequência simples, dado o exercício que já forneceu esses valores, né? Você teria 11, você teria 14, você teria para essas duas últimas aqui, 1 e 1. De modo que você obtém um total de frequência simples de 50, certo? Então, FI seria igual a 50, certo? A próxima coluna, eu posso até colocar esse número 50 aqui, e o símbolo de somatório, para que você fique observando aí onde é que a gente pode aplicar esse valor, e a necessidade desse valor.
Aqui as classes, pessoal, lembrando que é simbolizado por XI, certo? Essa simbologia é diferente da classe, da tabela de dados sem intervalo de classe, onde XI, a rigor, são as observações, certo? Aqui no caso, esse XI não são as classes, certo? Eles vão ser o ponto médio de cada classe, de modo que o ponto médio de cada classe é 5 mais 8, você teria 5 mais 8 igual a 13, dividido por 2, você teria 6,5 ponto médio. 8 mais 11, você teria 21, 11 mais 8, você teria 19. 19 dividido por 2, você teria 9,5. Então, 9,5 seria o intervalo, ou melhor, o ponto médio da segunda classe. E se você fizer isso sucessivamente, você vai obter aqui os outros pontos médios de cada um desses intervalos. De modo que o penúltimo aqui é 18,5 e o último aqui é 21,5. Esse somatório aqui você não precisa, certo? O que você vai precisar é dessa multiplicação do XI, ponto médio, pelo FI, frequência simples, né? Isso aqui você precisa multiplicar 11 vezes 65, aí aqui você teria 71,5. 14 vezes 9,5, você teria 133. Aí você faz isso para todos os intervalos. O penúltimo aqui deixa eu ver aqui, 18,5, que é multiplicado por 1, né? Aqui também é multiplicado por 1, dá 21,5. Esse somatório aqui dessa coluna você precisa, que é 559. Então, eu vou pedir para que você guarde mais um valor aqui, que é referente à média desse conjunto de dados tabelado com intervalo de classe. A média vai servir como parâmetro para o cálculo de alguma das medidas de dispersão. Então, a média aqui, nesse caso, é você multiplicar o somatório de XI e FI, que é 559, dividido pelo somatório de FI, que é 50. De modo que, para esse conjunto de dados, você teria uma média de 11,18, certo? Então, aqui seria a média para esse conjunto de dados, tá certo? Então, deixa eu apagar aqui, porque, sendo a média esse conjunto de dados, em algum momento você vai precisar calcular algumas medidas de dispersão. E a primeira é a variância, que é simbolizada normalmente por um S ao quadrado, ou sigma ao quadrado, que é uma letra grega. Ou então simplesmente var, que é de variância, certo? Essa aqui seria a simbologia de variância, certo? E aqui, o que é que você precisa para calcular a variância dentro de uma tabela com intervalo de classe? A variância você precisa dessa diferença aqui entre o ponto médio de cada classe e a média ao quadrado multiplicado pela frequência simples. Então, para essa medida de dispersão, você precisa obter dessa coluna, construir, antes de mais nada, essa coluna com essa conta, né? E, no final, obter o somatório dessa coluna. De modo que, nesse exemplo, se você fizer isso, pegar na primeira linha, por exemplo, 6,5 menos a média, que é 11,18, né? 11,18. Elevar ao quadrado, isso aqui. E depois dessa conta, você multiplicar por 11, você teria na primeira linha um determinado valor. Esse procedimento algébrico você faz para todas as linhas. E no final, você obtém aqui, eu vou até colocar aqui essa conta do último, que é 21,5 menos 11,18 ao quadrado vezes 1. Né? Aí, de modo que se você fizer isso para todas essas linhas, você vai obter um somatório aqui de 632,88. Então, esse somatório também, assim como a média, é um valor importante para a gente encaixar no cálculo da variância, certo? Então, deixa eu apagar aqui em cima, onde eu coloquei o título do nosso assunto, para não apagar a tabela e você identificar onde é que eu vou, para onde é que eu vou levar esses valores, certo? No caso, para a variância, é igual ao somatório
dessa coluna na fórmula, né? 600, colocar logo aqui o somatório dessa coluna, que é 632,88, dividido pelo somatório de FI, que é 50. Então, se você fizer isso aqui, na sua calculadora, essa divisão, ela vai dar 12,65. 66, né? Mais ou menos, só para arredondar, para duas casas depois da vírgula. Então, você teria a variância, né, de 12,65. De modo que a variância é uma das medidas de dispersão, como eu falei. Porém, se você avançar mais um pouco, você encontra o resultado de uma outra medida de dispersão chamada de desvio padrão. O desvio padrão normalmente é simbolizado por S, né? Que é nada mais, nada menos do que a raiz quadrada da variância. Então, é evidente que se você cancelar esse 2 com o 2 que tem bem aqui oculto, você chega no S. Por isso que S é o símbolo do desvio padrão, derivando da variância. Então, se você obtiver raiz quadrada na sua calculadora de 12,66, você vai obter um desvio padrão de 3,55 ou 56, né? Mais ou menos, né? Então, você teria um desvio padrão desse valor. Então, você tem aqui o cálculo de duas medidas de dispersão absoluta, variância e desvio padrão, certo? Guarde também esse valor do desvio padrão. Vou anotar ele bem aqui, que é 3,56, porque nós vamos precisar dele, né? Inclusive, não só dele, mas também da média, que é 11,18, 11,18, né? Que é a média, certo? E aí eu vou apagar isso aqui, que nós fizemos agora, porque nós vamos para uma terceira medida de dispersão, relativa a essa no caso, que é chamada de coeficiente de variação, certo? O coeficiente de variação nada mais é do que a divisão do desvio padrão pela média multiplicada por 100. Então, se você fizer essa divisão, desvio padrão 3,56 por 11,18 e multiplicar por 100, você vai ter um resultado em percentual do coeficiente de variação de 0,3182. E se você multiplicar por 100, você vai ter um percentual de 31,82%. E classificando esse percentual, você pode dizer que esse conjunto de dados ele tem uma alta dispersão, porque ele ficou superior a 30%. Né? Se fosse menor do que 15%, seria de baixa dispersão, maior ou igual a 15, menor do que 30, média dispersão, e acima de 30% de alta dispersão, significando que o conjunto de dados, né, desses elementos aqui, eles distorcem nesse percentual em relação à média, dado que as medidas de dispersão normalmente são ou tomam como parâmetro a média, para justamente justificar ou medir esse grau de dispersão ou de variabilidade. Ok, pessoal? Então, eu abordei aqui com vocês nesse vídeo, né, o conhecimento de medidas de dispersão ou de variabilidade aplicada a um caso de dados tabulados com intervalo de classe. Beleza? Eu espero que tenha sido bem entendido. Vai desculpando a desorganização do dado, mas estudando matéria de cálculo, sobretudo estatística, é assim mesmo. Eu espero que vocês tenham compreendido e até o próximo vídeo. Ok? Um abraço.